Gravando. Vamos lá, bom dia. Meninos, é o seguinte, eu fui fazer o planejamento agora do final do ano e o grupo 12 de vocês, ele tem uma pequena parte de ciências que vai falar sobre instrumentos ópticos, que é um assunto novo que eu nunca falei com vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje? Agora a gente vai acabar o grupo 11 de ciências e a gente vai fazer essa pequena parte do grupo 12 que fala sobre instrumentos ópticos, porque está relacionado com esse assunto, certo? Na outra aula, que é às 9h15, eu vou fazer o grupo 11 de História. E amanhã eu vou fazer Geografia e Ciências Sociais. E assim a gente vai acabar todo o conteúdo da prova que vocês vão buscar na escola amanhã. O grupo 12, eu só vou fazer com vocês essa parte que fala sobre instrumentos ópticos na parte de ciências. Por quê? Porque depois que ele fala sobre instrumentos ópticos, ele volta a falar sobre os planetas do sistema solar, sobre movimento de rotação, movimento de translação. Daí, em história, ele vai falar sobre os direitos humanos, que é o assunto agora do grupo 11. Em geografia, ele vai falar sobre poluição da água, que foi o assunto do grupo 989. E em ciências sociais, ele vai falar mais uma vez sobre desigualdade social, que foi assunto do grupo 8. Então, é revisão e eu não vejo por que a gente ficar fazendo essas revisões novamente, ok? Então, até amanhã a gente vai terminar todo o nosso conteúdo para segunda-feira vocês já entrarem de férias. Pode ser que amanhã eu tenha que marcar uma outra aula extra como essa, ou pegar uma aula da tia Adriana ou da tia Rosiane. Tudo vai depender de como for a nossa aula hoje, tá certo? Então vamos começar. Na página 288 da apostila de vocês, eu falei com vocês, eu pedi para vocês colocarem nessa página e nós vamos falar sobre a propagação da luz. Na aula passada, que a gente falou sobre o som, sobre a propagação do som, eu expliquei para vocês que o som, para se propagar, ele precisa de um meio, sólido, líquido ou gasoso. Já a luz não. A luz ela consegue se propagar no vácuo. E é exatamente por isso que a luz do sol consegue chegar aqui no planeta Terra, porque a luz tem essa capacidade de se propagar na ausência de matéria. Muito diferente do som, né? Por que a gente não ouve nenhum som? Existem estudos científicos que dizem que a superfície do Sol ocorrem grandes explosões a todo momento. Por que a gente não ouve essas explosões? Porque o som não consegue se propagar no vácuo. E por que a gente enxerga a luz do Sol? Porque a luz consegue se propagar no vácuo. De acordo com os objetos que emitem luz, existem dois tipos: as fontes primárias e as fontes secundárias. O que são as fontes primárias? São aquelas que têm a luz própria, como o Sol. Por exemplo, o Sol ele tem a luz dele e ele envia essa luz para a gente. E no caso da Lua, a Lua, meninos, quando você vê a Lua toda iluminada no céu, não é a luz da Lua. Essa luz não pertence a ela. Essa luz, ela pertence ao Sol. E a Lua, ela capta a luz do Sol e reflete para a gente. Então, a fonte primária é dona da luz. E a fonte secundária, ela reflete a luz, ok? Continuando, agora aqui na página 289, eu quero que vocês grifem aqui, ó, a velocidade da luz. A velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, é muito rápida. É praticamente instantânea, né? Quando o sol nasce, a luz chega instantaneamente. Quando você liga a lâmpada da sua casa, é praticamente no momento em que você aperta o interruptor que essa lâmpada já acende. Por quê? Porque a velocidade de propagação da luz, ela é muito grande. E agora a gente vai falar sobre um fenômeno que é chamado refração da luz. Eu disse para vocês que a luz, ela se propaga em qualquer meio, né? Pode ser no vácuo, pode ser um meio transparente, pode ser um meio
opaco. Miguel, página 289, grupo 12, grupo 11. E, porém, essa propagação, ela pode causar um fenômeno chamado refração. O que é o fenômeno da refração? É quando a luz ela muda de um meio para outro. E aí ela distorce a imagem que é captada pelos nossos olhos e decodificada pelo nosso cérebro. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um copo com água e um lápis dentro, né? Veja bem, a luz, ela está no ar, ela está se propagando no ar e de repente ela vai se propagar na água. Essa mudança de meio faz uma mudança na velocidade da luz. E essa mudança na velocidade da luz que causa essa distorção no lápis e nos dá a sensação de que o lápis está torto. Mas na verdade ele não está torto. Tudo não passa de uma ilusão de óptica causada pelo fenômeno da refração da luz. Então, todas as vezes que a luz muda de meio de propagação, por exemplo, da água para o ar ou do ar para a água, acontece uma distorção das imagens que a gente consegue enxergar. Vamos para a página 290. Eu quero que vocês grifem aqui, ó, meio transparente, meio translúcido e meio opaco. Gente, o que é um meio? A luz ela pode se propagar nesses 3 tipos de meio. O transparente, o translúcido e o opaco. O que seria o meio transparente? O meio transparente é aquele que a luz passa e a gente enxerga nitidamente, como, por exemplo, um vidro branco. Por exemplo, o vidro da janela lá da escola. Toda vez que alguém passava no corredor, vocês conseguiam enxergar normalmente, né? Beleza. Em seguida, o que seria um meio translúcido? Um meio translúcido já é um meio, tipo um vidro embaçado ou um vidro fumê de carro, que a luz passa, mas você tem dificuldade para enxergar, né? Você tem que forçar as vistas para conseguir enxergar. E por último, o meio opaco. O meio opaco você não consegue enxergar através dele, porque ele não deixa a luz passar. Seria, por exemplo, a porta de madeira. Se você estiver de um lado da porta e a porta estiver fechada, você enxerga quem está do outro lado? Não. Por quê? Porque a porta de madeira é opaca. Ela não permite que a luz passe para que você enxergue. E por falar em enxergar, por que a gente enxerga? Por que a gente vê? O que acontece para que a gente possa enxergar? Muitos cientistas, fazendo pesquisas sobre a luz, eles perceberam o seguinte, que a gente só consegue enxergar porque a luz bate no objeto e essa luz que bate no objeto, o objeto reflete para a gente. E estudando a luz branca, que é a luz do sol, os cientistas chegaram à conclusão que ela é a mistura de todas as cores que existem. E quem descobriu isso primeiro foi um cientista já conhecido de vocês, Isaac Newton. E eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, no vídeo que eu vou mostrar, sobre o experimento que Isaac Newton realizou para descobrir que a luz branca do sol é a mistura de todas as cores. Chegou a estante digital do Leia para uma Criança. São mais de 16. Hoje eu vou te mostrar como fazer um arco-íris invertido, um arco-íris do avesso. Essa aqui é uma experiência clássica de física, mas muito fácil de fazer. Então você que nunca faz nada do Manual do Mundo, para inventar desculpa e faz esse negócio aqui, fechou? Você vai precisar de um CD, de 2 rodinhas coloridas, que eu tô deixando o link para download aí embaixo, um fio forte, um fio que não estoura quando você puxa, cola e, como opcional, 2 argolinhas de chaveiro. A gente já ensinou a fazer um desse daqui super tecnológico no Manual do Mundo, mas resolvi ensinar a fazer um mais fácil, que esses dias eu e a Mara a gente participou de um programa de televisão e tinha que explicar como funciona um arco-íris, que é bem simples. A luz branca que a gente vê, ela não é exatamente branca, ela é uma mistura de muitas cores, as cores do arco-íris. Quando a luz do sol, que é branca, passa pelas gotinhas de chuva que foram deixadas ali antes de formar o arco-íris, essas gotinhas separam a cor branca nas cores que ela realmente tem, e aí a gente enxerga aquele arco colorido no céu. Então é uma cor branca
que foi desmembrada. Só que isso é meio difícil de acreditar. É meio esquisito a gente pensar que a luz branca é uma mistureba de cores. Então esse experimento aqui prova, a gente faz um arco-íris ao contrário para te provar que misturando todas as cores dá branco também. Então, ó, a primeira coisa, o CD tem que ter 2 furinhos aqui em volta do furo principal dele. Você pode fazer isso aqui com arame quente, eu fiz com a furadeira. Esse furinho ele tem que ser um pouquinho maior só do que a espessura do fio que você vai usar. O fio tem que entrar bem apertado aqui. O CD tá tudo arrebentado porque foi um dos que eu testei aquela máquina de raios com Resende. Nossa, mano! Que é isso, velho? Agora vamos ver o desenho aqui. Nossa, Olha, parece que uma minhoca comeu o CD, que cara. doido aqui. Vou começar passando super cola aqui em cima do CD, passando na borda e em volta dos furinhos. Depois eu vou colar o papel colorido em cima. E aí eu vou furar por dentro dos 2 furinhos que já existem no CD, que é só pra marcar. Aí eu passo cola do outro lado e também colo o papel colorido em cima. Só pra ficar mais bonitinho eu vou tirar o que sobrou de papel aqui. Você já sacou que essas daqui são as cores do arco-íris, né? Tá aqui vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, se você não lembra das 7. A gente vai ter que misturar essas cores agora e para isso eu tenho que girar isso aqui em alta rotação, sem usar motor. Então eu vou reforçar aqueles furinhos, passar o fio aqui com a ajuda de um araminho. Vou passar indo para um lado, aí eu volto pelo outro. Depois de deixar um bom pedaço de fio, eu corto e emendo as pontas. Ó, vai ficar um negócio mais ou menos assim, tem uns 35 centímetros de fio para cada lado, aqui eu tenho um laço, né? A única coisa que eu tenho que fazer agora é colar o fio aqui no CD, porque se ele ficar escorregando, pode ser que aconteça isso, ó, com o meu CD, ele fica meio torto, fica meio zoado. Então primeiro eu vou colar o fio que tá mais em cima, de cima tá colado e a de baixo tá correndo ainda. Nessa hora é bom a gente escolher, ó, distribuir bem para saber quanto de fio eu deixo de cada lado e para deixar o CD bem em pé. Eu acho que mais ou menos nessa posição tá bom. E a última coisa, que é só para não machucar o dedo, é colocar uma argolinha de chaveiro em cada laço do barbante. É basicamente isso aqui. Agora o desafio é girar esse negócio em alta rotação e transformar o arco-íris em branco de novo. Ih, zoei o negócio aqui. Vamos gravar um negócio girando mais de perto aqui, puxei muito forte, estourou o fio. Um fio que não estoura quando você puxa. Zoei o negócio aí. Mas a gente emenda, não tem problema não. Devia fazer um vídeo de como emendar fio, né? Ah, vai deixando seu joinha aí embaixo, né? Se você não gostou, deixa um negativo também, mas deixa o... Vocês perceberam que o disco, ele é todo colorido. Se a gente estivesse na sala, como que a gente ia fazer essa atividade? Eu ia dar o disco branco para vocês iam pintar. Depois eu ia colar o disco no ventilador, e o ventilador ia pôr o ventilador para girar, e daí vocês iam perceber que o disco fica branco. E quando eu diminuo a velocidade do ventilador, o disco fica colorido. Se eu aumento a velocidade do ventilador, o disco fica branco. Por que isso acontece? Como ele disse, e eu disse para vocês, a luz branca do sol, ela tem todas as cores. E alguns elementos têm a capacidade de dividir essas cores, como por exemplo a água. Por que só tem arco-íris quando chove? Porque é o seguinte, quando chove, a atmosfera terrestre, ela fica cheia de gotas de água, né? E aí, quando a luz do sol bate nessa gota de água, essa gota tem a capacidade de pegar a luz branca, que é a mistura de todas as cores, e separar em 7 cores, para que os nossos olhos consigam captar essa luz e essas cores. Enfim, o que foi feito, o que Newton fez com esse experimento do disco de Newton? Ele fez o inverso. Ele pegou um disco e pintou com as 7 cores. Quando o disco está parado, a luz do sol bate, qualquer luz, pode ser do sol, da lâmpada, bate e reflete as cores pra gente, certo? Certo, você enxerga as cores. Acontece que quando você coloca aquele disco para fazer uma rotação muito rápida, essa rotação, ela confunde os seus olhos. E quando a luz do sol, quando a luz branca bate sobre esse disco, não existe um tempo, ela não consegue ser refletida.
Então, é onde a gente enxerga a própria luz branca, que é branca, entenderam? Então, quando o disco para, aí a velocidade do disco é 0, então a luz bate e cada cor se reflete. Mas quando o disco está girando e a luz branca bate, não dá tempo, o tempo é muito pequeno para que cada cor reflita a sua luz. Então, a luz branca bate e é refletida de forma branca de novo. Foi assim que Isaac Newton descobriu que a luz branca era a mistura de todas as cores, certo? E por último, o último assunto da aula de hoje que eu quero falar com vocês é o seguinte: por que a gente enxerga? Vamos primeiro responder aqui na página 293. Aqui na página 293, vocês têm o experimento de Isaac Newton, né? E aí ele pergunta o seguinte: quando o disco está em movimento, que cor você vê nele? Que cor que a gente viu, galera? Branco. Branca. Branco. Cor branca, certo? Então, vocês vão responder aí a página 293. A cor que a gente viu foi a cor branca. 293. Em seguida, a gente continua. Letícia, Pode falar. eu não tô vendo a sua apresentação. Eu tô vendo a apresentação do vídeo. Ah, tá. Então, peraí. É porque eu não parei. Na página 293, vocês vão responder que é a cor branca. Assim? Agora vocês estão vendo? Agora tá tudo preto. Tá tudo preto? Não, voltou. Voltou? Vocês estão vendo a palavra branca agora. Sim. Agora vamos para a página 294. O que significa a cor que você vê no disco em movimento? O que significa essa cor branca? Que foi a grande descoberta de Newton. Alguém fala? Que as sete cores juntas formam branca? Exatamente. Que a cor branca é formada pela mistura das 7 cores do arco-íris. E agora chegou no ponto final da nossa aula, que é a pergunta C. Enquanto vocês copiam essa resposta, eu vou pegar um copo de água e já vem. Oi, Cassiano. Só isso aí, mulher. Só isso. E aqui vem uma pergunta assim: por que a gente então enxerga os objetos de cores diferentes? Por que a gente enxerga o verde, o azul, o amarelo, o vermelho? Por causa do arco-íris? Peraí, se a luz que nos cerca é branca e é a mistura de tudo. Fala, Maria Clara. Não é isso que você falou, Isabela. Eu pensei num aqui que, por exemplo, se a luz branca ela é de todas as cores, a gente também pode enxergar as outras cores? Mas por que então, por exemplo, Maria Clara, tá vendo essa borracha aqui? Ela é laranja. Por que eu vejo ela laranja e por que eu não vejo ela verde, sendo que a luz branca que tá envolvendo ela tem todas as cores? Por que eu só consigo ver a cor laranja dessa borracha? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que, Lívia? Porque a luz branca é diferente? Não, por que, Pietra? Porque esses objetos foram feitos dessas cores? E o que significa ser feito dessa cor? O que significa ser essa cor? Que ele já foi produzido com essa cor e não tem como ela ser mudada. Isso é verdade que você falou, Pietra, mas eu falo o seguinte: essa cor laranja, da qual foi produzida a borracha,
Por que ela é laranja? Por que os objetos têm a cor que eles têm? Fala, Maria Clara. Porque ela tem uma mistura com vermelho e amarelo? Não, na verdade, o que acontece para que a gente possa enxergar as cores diferentes é um fenômeno chamado reflexão. A luz branca, ela tem todas as cores, certo? Certo. Quando a luz branca bate aqui nessa borracha, o que está acontecendo nessa borracha? O azul, o amarelo, o anil, o violeta da luz branca está sendo absorvido pela borracha. E a outra parte da luz do disco lá, que forma o laranja, que no caso seria o vermelho com o amarelo, ao invés de ser absorvida pela borracha, está sendo refletida. Então, o que acontece? Quando a luz branca, que tem todas as cores, bate num objeto, esse objeto ele tem as duas capacidades, de absorver certas cores e refletir outras. E essas outras cores que são refletidas é a cor que a gente enxerga. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que a ponta desse estilete aqui, ela é vermelha. Então, o que está acontecendo com essa parte do estilete? A luz branca está batendo aqui. O azul, o amarelo, o verde, o anil está sendo absorvido. Só que esse objeto está refletindo qual cor? A vermelha. Então, a gente enxerga o vermelho. Então, a cor dos objetos nada mais é do que a capacidade deles em refletir uma cor da luz branca. Fala, Maria Fernanda. Tia, então por que tem gente que vê as coisas com outra cor? Então, na verdade, uma vez os cientistas tem várias coisas na internet, né? Que cor você enxerga esse tênis? Aí todo mundo fala que o tênis é verde e que o tênis é rosa. Vocês já viram essa questão do tênis no Facebook? Já. Que é uma polêmica. Tudo depende de como você está olhando, tudo depende de como a luz está batendo nesse tênis, depende do seu ângulo. Então, se você tiver, eu já fiz o teste, eu enxergo rosa, eu sempre enxergo rosa, mas assim, Isabela, desativa o microfone. Eu enxergo tênis rosa, mas se você virar o celular de uma maneira que a luz incida de uma forma diferente nesse objeto, você pode chegar a enxergá-lo verde. Vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já entraram no almoxarifado da escola, que é ali na sala dos professores onde ficam as apostilas. Lá no almoxarifado, o toldo que cobre a janela é azul. Então, o que acontece? A luz que entra no almoxarifado é só a luz azul, não é a luz branca. E aí, se, por exemplo, tiver um EVA amarelo, e aí é a luz azul, a hora que você entra, que tá entrando no almoxarifado, a gente enxerga verde. Vocês já foram em boates, em festas, que a roupa de vocês muda de cor por causa da luz? Já foram em algum tipo de festa assim? Porque eu acho que quando a roupa é de brilho, muda, né? Muda. E muda por quê? Muda por causa da luz que é jogada sobre o objeto. Então, uma vez os cientistas eles levantaram a seguinte questão: se o que a gente enxerga, se a cor que a gente enxerga depende da luz que nos rodeia, será que os objetos têm essas cores que a gente vê? Será que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Isso até agora é um ponto de interrogação na ciência, ninguém sabe. Fala, Pietra. E isso tem a ver com essa questão de quando a gente olha muito tempo parado para uma luz, principalmente branca, que depois a gente olha e fica tudo embaçado, meio azul. Fica tudo embaçado, azul e preto. E não, isso aí na verdade tem a ver com outra coisa, que é o fator biológico. O excesso de luz no seu olho causou esse transtorno. Por quê? Porque é muita informação. Por que a gente enxerga? A gente enxerga porque a luz bate no objeto e o objeto reflete a luz. Acontece que os nossos olhos, eles são sensíveis à luz. Então, se a luz for muito forte, é como se a gente ficasse cego temporariamente, porque é um mecanismo de proteção dos seus olhos, ok? Vamos continuar aqui agora e vamos responder
a questão C. Por que que então vemos objetos de cores diferentes? Aí vocês vão responder assim. Nós enxergamos os objetos de acordo com a cor que eles são capazes de refletir, certo? Então, a luz branca joga todas as cores em cima do objeto. E a gente só é capaz de enxergar a cor que ele manda de volta, que ele reflete. E por último, vou esperar 2 minutos. Cai não. Sabe uma vez que teve um nanacoque que era de blusa branca e a gente passava tinta em vocês? Acho que era no neon. É, o neon. E aí, quando entrava na boate, a blusa branca refletia cor azul, cor verde. Por quê? Dependia da luz que estava sendo jogada lá na boate. Tia, Fala. Pode eu falar, tava aqui Isabela. reparando, eu tô usando. Quem que tava falando? Era a Pietra? Tia, Era eu. Peraí, a Lívia. Fala, Lívia. eu tenho uma blusa que tem aquelas bolinhas, parece lantejola. Uhum. Quando você passa, de outra cor. Aí, quando eu tô, tipo assim, no sol dentro do carro, a blusa reflete, assim, no preto do carro e fica bolinhas, assim, igual a minha blusa. E as bolinhas são coloridas, né? Sim. A Pietra queria falar? Não, era assim uma dúvida, mas eu já consigo entender. Já entendeu? Maria Clara? Eu acho que eu sei quais são essas blusas que a Lívia tá falando. É uma de lantejoula, eu também tenho Eu uma também que... tenho. E aí no carro, quando o sol bate, realmente elas fazem um monte de luzes coloridinhas igual arco-íris. Por quê? Porque as lantejoulas, elas têm a capacidade de refletir todas as cores. Por isso que elas formam o arco-íris, entendeu? Vamos lá. Agora aqui, é para colocar verdadeiro ou falso. Quando um objeto preto é iluminado pela luz branca, ele reflete todas as cores? Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, o preto, ele absorve todas as cores, por isso que a gente enxerga preto. Então, aqui é falso. Deixa eu mudar o tamanho da letra aqui, senão não vai caber. Agora, próxima. As cores dos objetos são determinadas pelas luzes que ele absorve e reflete? Verdadeiro. Muito bem. Parabéns, entenderam direitinho. Quando um objeto preto é iluminado pela luz branca, ele absorve todas as cores? Verdadeiro. O sol é uma fonte de luz primária? Verdadeiro. A luz é dele, é própria. Uma televisão ligada é uma fonte de luz primária? Ligada. Se ela estiver ligada, ela não tem luz? Se a televisão estiver ligada, a luz está saindo dela ou a luz está vindo de outro lugar e ela só está refletindo igual a lua? Tá saindo dela. Tá saindo dela, então é uma fonte primária. Ligada, ela é uma fonte primária. Uma flor branca é uma fonte de luz primária? Falso. Ela é secundária, né? Falso. Ela só reflete, tia? Ela só reflete. Um vagalume aceso é uma fonte de luz primária? Verdadeiro. Se ele estiver aceso, ele é primário. A propagação da luz é variável de acordo com o meio? Falso ou verdadeiro?
É verdadeiro, sabe por quê? A propagação da luz, ela varia de acordo com o meio. E isso está aqui no fenômeno da refração. Quando a luz muda do ar para a água, a velocidade de propagação dela é diferente e isso causa uma distorção na maneira como a gente enxerga o objeto. Então, aqui é falso, certo? A luz atravessa o meio opaco? A luz consegue atravessar um meio opaco? Meio opaco seria uma porta de madeira. Não, é falso, né? Ela não atravessa o meio opaco. A refração da luz está relacionada com a diferença da velocidade. Oi? Naquele que a senhora assinalou falso, a propagação da luz varia de acordo com o meio, não era verdadeiro? Ah, é verdadeiro. É, isso que eu ia falar. Então, peraí. Aqui é verdadeiro. E aqui é falso. E aqui, a refração da luz, ela está relacionada com a diferença de velocidade de propagação dos raios em cada meio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Lembra do exemplo do copo com água e o lápis dentro. O que faz o lápis ficar torto? A velocidade da luz mudando do ar para a água, certo? Fala, Pietra Aratani. Tia, eu fiquei com dúvida o porquê que o segundo é verdadeiro. As cores dos objetos são determinadas pelas luzes que ele absorve e reflete. É o seguinte, foi o que eu falei. Se você enxerga a borracha alaranjada, é porque ela está absorvendo todas as outras cores e só está refletindo para você o laranja, entendeu? Porque a gente só consegue enxergar o que é refletido. Então, todas as cores que você vê, azul, rosa, amarelo, verde, vermelho, se você está enxergando vermelho, é porque o objeto ele está absorvendo todas as outras cores da luz branca e só está refletindo para você enxergar o vermelho, ok? Uhum. Fala, Maria Clara. É porque eu tinha pensado que... Pode falar, Pietra. Que eu tinha pensado que, por exemplo, na hora que, por exemplo, a indústria vai fazer a borracha, eles determinam a cor que eles vão fazer. Então, primeiro a cor é determinada por eles, para depois chegar até nós, que a gente compra e consegue fazer esse tipo de experimento. Mas, na verdade, Pietra, eu estou falando de antes da indústria, entendeu? Porque o pigmento que a indústria usa, ele só é laranja porque ele tem a capacidade de refletir o laranja, entendeu? Assim como tudo que existe no universo. Tanto, vocês já pararam para pensar por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Porque, na verdade, o céu é azul, existem teorias que dizem que o céu é azul porque a luz branca, os oceanos refletem a cor azul da luz branca que bate sobre eles. E isso faz com que o nosso céu seja azul. Fala, Maria Clara. Ô tia, por exemplo, aqui na última, que você colocou verdadeiro, o que tem a ver com raios? Não, nesse caso não é raio de tempestade, não. É raio de luz. Entendeu? Não é a mesma palavra utilizada para coisas diferentes. O raio da tempestade é uma descarga elétrica. O raio de luz é um feixe de luz, entendeu? Certo? Tá. Igual a Pietra estava falando, eu também tenho uma dúvida. Pode Quando falar. a pessoa, por exemplo, pinta a parede branca com tinta, daí já não é uma reflexão do sol da luz, né? Na verdade, a tinta branca, ela é branca porque ela consegue refletir todas as cores. Eu tô falando pintar a parede branca de uma outra cor, por exemplo, azul. Azul. Aí significa que essa parede agora, ela vai absorver o amarelo, o anil, e ela vai refletir o que para você? O azul, certo? Certo. Vamos continuar
O último exercício da aula de hoje agora é esse exercício aqui, ó, dessa aula, né? Na página 295. Vamos fazer agora a página 295. Aqui na página 295, você tem algumas crianças, não, uma criança e um adulto na piscina. E uma pessoa posicionou a câmera bem na divisão dos meios, do ar para a água, e bateu uma foto. E vocês viram que a foto ficou diferente, né? E por que essa foto ficou diferente? Qual é o nome do fenômeno que explica essa diferença da foto? Por causa da refração. Refração. Então, olha lá, por que a imagem das pessoas está com um aspecto diferente dentro e fora da água? Por causa do fenômeno da refração, vírgula, que acontece quando a luz muda de meio. No caso, mudou do ar para a água, né? Esta é a página 295 agora. Ô tia, Pode falar. e também quando a luz muda de velocidade, né? Isso. Aham. Quando eu digo mudança de meio, eu já estou embutindo a mudança de velocidade, ok? Ah, tá. Já está implícito aí a mudança de velocidade. O Enzo e o Férez faltaram, né? João Teodoro também. A Maria Clara entrou. O Miguel entrou. Tia, eu acho que a Pedro Rosati também não entrou. É verdade. Bom, em seguida ele fala o seguinte: a água da piscina, ela é transparente, translúcida ou opaca? E por quê? O que vocês acham que é? Eu acho que seria transparente. Transparente, muito bem. Por quê? Porque a gente consegue enxergar com nitidez, né? Você vê, você pode até estar maior e menor por causa da refração, mas você enxerga direitinho. Então, vocês vão escrever transparente. Ô tia, Oi. Translúcida é meio que embaçado. Embaçado. Não tem alguns vidros que você consegue ver que tem uma pessoa do outro lado do vidro, mas você não consegue saber quem é essa pessoa. Eu vou mostrar uma foto e vocês vão entender. Na porta do banheiro do Chiquinho é meio que esse vidro. É translúcido. A porta do Chiquinho é translúcida. Exatamente. É um bom exemplo. Quando toma banho muito tempo com água quente, o box também fica. Isso. Ele fica translúcido também? Isso, ele fica translúcido. Quer ver? Vocês já viram esses tijolinhos aqui, ó? De vidro em algum lugar? Sim. Eles também são translúcidos, porque você enxerga embaçado. E também tem, como a Maria Clara disse, o vidro da sorveteria Chiquinho. Então, vamos fazer o item B de bola.
Tia, Pode falar. lá na minha tia Kelly, ela tem um portão que abre e do lado tem um vidro assim. Só que ele não dá pra ver nada, é muito embaçado. E eu acho que não dá pra limpar. Porque ele é bem embaçado, não dá pra ver. Tem uns vidros, principalmente na unidade 1, que tem esse vidro nas salas de lá. Eles são adesivados com um papel, e esse papel ele tem 2 lados diferentes. Um lado reflete totalmente. Então você é assim, ó, quem tá de dentro enxerga fora, e quem tá de fora não enxerga dentro. Por quê? Porque a parte de fora do vidro reflete tudo. Já a parte de dentro não reflete, e aí permite que você enxergue. Deve ser esse tipo de vidro que tem nessa casa que você tá dizendo, Olivia. Letícia, Oi? aqui em casa a gente tem um armário em que a gente guarda toalha e roupa de cama, Aham. que a porta dela é transparente, mas tem um adesivo que ele parece translúcido para não deixar ver. Para não deixar ver o que tem lá dentro, aham. Então, olha, Ele fica agora embaçado. a última atividade do grupo 11 agora é essa aqui, exercício 4. Vocês vão ler, eu vou ler para vocês. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pelo sol, mostram-se verdes. Por quê? Então, vocês vão ler as alternativas e marcar a alternativa que é a correta, certo? Oi. O gato então descansou. Descansou? Depois pra deitar. Ô tia, Pode falar. e também, igual eu já percebi, quando você tá longe do carro, você enxerga o vidro todo escuro, só que, tipo, a pessoa que tá dentro do carro enxerga como nitidez. É porque você adesivou o carro com o vidro fumê que eles falam. Pessoal, posta no chat a resposta que vocês marcaram, por favor. Exatamente, Maria Fernanda. A Maria Fernanda é a alternativa A, correta. A gente enxerga verde, por quê? Porque refletem a luz verde e absorvem as outras cores. Você colocou refletem o verde e o branco. Não, o branco não, tá? Na verdade, o branco, ele é uma mistura de todas as cores. Então, a alternativa correta, A. E aí, a gente fez a página 295, certo? E agora, meninos, rapidinho, vocês estão com o grupo 12 de vocês aí acessível? Sim ou não? Vocês vão atrás do grupo 12, quem não tá, vai atrás. E vocês vão colocar o grupo 12 de vocês na página. Na página 105. Tia, já ficou preta pra mim. Ficou Voltou? Sim. Sim? Aqui na página 105, nós vamos falar sobre instrumentos ópticos. Vou esperar rapidinho para vocês pegarem o grupo 12. Tia, 106, né? É 106. É 106? 106, verdade. Página 106. Bom, meninos, essa aula aqui é curtinha. Vocês sabem que existem pessoas que têm dificuldade, algum problema para enxergar, né? E graças ao avanço da tecnologia, hoje foram desenvolvidos diversos tipos de instrumentos ópticos que permitem que as pessoas possam enxergar melhor
ou que permitem que elas possam enxergar a longas distâncias, como, por exemplo, os grandes telescópios que enxergam outros planetas e estrelas. Como que funciona um instrumento óptico? Como que funciona um microscópio? Na verdade, são lentes, são conjuntos de lentes que vão captar a imagem, a luz, e vão refletir. E aí a gente consegue enxergar. Fala, Maria Clara. Ô tia, a lupa seria um exemplo? A lupa é um exemplo. Óculos, quem usa óculos é um exemplo, entendeu? Tia, a lente de contato também. A lente de contato é um exemplo. Tudo isso são instrumentos ópticos. E a única coisa que eu tenho para falar para vocês dessa aula de instrumentos ópticos é isso, que são lentes, são objetos capazes de melhorar a maneira como a gente enxerga, certo? Aqui, olha, alguns materiais são capazes de distorcer a luz. Vocês já devem ter visto algum tipo de material que tem essa capacidade de distorcer a luz. O que seria distorcer a luz? Distorcer a imagem, né? Aqui nós temos uma bola de vidro. Aqui nós temos o quê? Um microscópio. Gente, a invenção do microscópio nós já estudamos nos grupos anteriores, que revolucionou a comunidade científica e revolucionou também a descoberta dos seres vivos, porque aí foi possível estudar o quê? Os micro-organismos, né? Até então, o ser humano não sabia da existência dos micro-organismos. Além do microscópico, nós temos os óculos, né? E também as lentes de contato, como vocês acabaram de dizer. Agora, aqui, ó, a gente tem os binóculos, que aproximam as imagens. Nós temos a luneta, lembra da luneta foi Galileu Galilei que inventou a primeira luneta. Nós temos a lupa, que aumenta a imagem. Por que a lupa consegue aumentar a imagem? Por que o binóculo também consegue? Por que o óculos desembaça a vista? Porque eles causam distorções na imagem, ou seja, eles mudam a imagem para que seja melhor para a gente enxergar. E isso foi muito bom, gente, porque quem sofre principalmente com astigmatismo enxerga tudo embaçado. Imagina você enxergar tudo embaçado. Quem tem miopia também. Então, essas lentes, elas corrigem isso, esse problema do organismo, ok? E agora vocês vão fazer para a tia Letícia o exercício. É só um exercício dessa aula, que é esse daqui. Das alternativas abaixo, assinale aquela que reúne apenas instrumentos ópticos, ok? A página 111. E assim que você marcar, digita no chat para a tia Letícia. Muito bem, todo mundo colocou AD de dado, vamos ver se é AD. Microscópio, telescópio e óculos, muito bem. Deixa eu aumentar aqui, alternativa D de dado. Bom, o que eu tinha que explicar para vocês, né, para que vocês possam fazer a prova de ciências, né, que vocês vão buscar amanhã na escola, já foi explicado. Mais uma vez, eu quero mostrar aqui para vocês o restante do grupo 12, ó. Tudo vai falar sobre constelação, que são conjuntos de estrela, depois movimento de rotação, movimento de translação, sistema solar. Tudo isso aqui é matéria que a gente já estudou, já repassou e não precisa fazer de novo, certo? Então, por isso que a gente encerra
todos os nossos conteúdos de ciências agora nesse momento. A aula... Se a gente não vai fazer os 3? Não, só vamos fazer o 2 mesmo, tá bom? E agora é o seguinte, essa aula ela tá acabando. Então eu vou digitar aqui as fotos que eu preciso dessa aula. 293, 294, 295 do grupo 11. E do grupo 12, a página 111, certo? Vocês vão ter que me mandar essa foto agora. Por quê? Porque depois dos 15 minutos, às 9h15, é minha aula de novo. E aí eu vou olhar quem mandou a foto. Fala, Isabela. Eu já te mandei, porque senão eu ia esquecer, eu já te mandei a do grupo 11, aí eu vou te mandar do grupo 12, tá? Tá. Então, meninos, tá aí a nossa aula de hoje, de agora. Quem já tá tudo certo pode sair. Às 9 horas eu mando o link da aula das 9h15. Tchau.